E aí, galera, nota 1000. Mais uma aula, língua portuguesa no vestibular. O que é exigido, né? Quais são os assuntos? Ah, Simone, onde eu tenho que focar? O que eu tenho que focar mais, certo? Então, acesse o nosso site, fique atento às redes sociais. Vocês vão ter novidades, posts, os meus colegas aí, os loucos por mapas mentais, né? Vão fazer mapas mentais para vocês, certo? Construam seus próprios mapas mentais para vocês estudarem, isso é muito importante, né? Meu nome é Simone, sou professora de língua portuguesa. Não fala que é Simone, professora do português, tá? A não ser que você seja português de Portugal, certo? Porque não tem português na China, tem só os que passeiam, tá? Eu sou professora de língua portuguesa, tá? Eu não sou professora de português, certo? Então, nós vamos agora fazer o seguinte. Eu peguei os conteúdos com maior incidência no Enem. Coloquei na ordem 10 conteúdos que aparecem praticamente em todas as edições do Enem, certo? De alguma maneira, ou como uma questão mesmo, certo? Questão 1 é variedade linguística. Ok. E aquele conteúdo que ele fica dentro de um outro, certo? Então, eu vou usar, lógico, a matriz de referência do Enem, porém, eu vou aproveitar para comentar dos outros vestibulares. Independente disso, gente, eu tenho uma particularidade, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Eu não tenho que estudar o que vai cair no vestibular. Eu tenho que estudar para a minha vida. Lembra? Você é o seu primeiro investidor. Você tem que investir em você. Quanto mais você sabe, melhor para você. O seu conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Então, é muito importante que você estude para a sua vida. Não só para fazer uma prova, né? Eu falo assim, gente, é muito medíocre falar que o cara tá estudando para fazer o vestibular, para fazer uma prova. Ele tá estudando tudo isso para fazer uma prova? Não, ele tá estudando para ele, para o seu enriquecimento pessoal, para melhorar a sua cultura, certo? Então nós vamos lá. Não esqueçam, acesse o site, siga as redes sociais, curte, vai curtindo lá, né? Não é isso? A modinha não é essa agora? Vai curtindo tudo? Vai curtindo tudo, certo? É, tudo do Galera Nota 1000, confiável, vai curtindo. Vai curtindo, ok? Então, fique atento, porque nós vamos sempre lançar novidades, lançar dicas para que você, ao longo desse semestre, consiga melhorar ainda mais o seu repertório, certo? Consiga alicerçar o seu conhecimento. Então, que você consiga fazer essa revisão e lá no final você esteja tranquilo. Não desesperado, né? Não aquele que quer assistir todas as aulas 2 dias antes do vestibular. Vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Então, vamos fazer devagar e sempre, ok? Então, quais são os conteúdos mais cobrados no Enem? Então, o levantamento... meus colegas, né? Eu tenho contato com vários professores de cursinho. Então, todos nós sempre em conversas, em bate-papo. E também tem o levantamento estatístico, tá? Várias plataformas são pagas para isso, para fazer levantamento estatístico. Variedade linguística. Quantas questões já caíram? 87. 87 questões. Em todos os Enems, 87 questões de língua portuguesa, né? Questões que envolvem o conteúdo variedade linguística. É forte, né, gente? É pesado? Pensa. Pensa. Mesmo sendo todas as edições aí, nós pensarmos, né? São muitas edições de Enem. Mas variedade linguística, ter tudo isso, 87 questões, é bastante, né, gente? Então, variedade linguística. Tá, variedade linguística é um conteúdo exclusivo do Enem? Óbvio que não. Então, um exemplo que eu usei na aula anterior. Se eu pegar lá a FUVEST, segunda fase, então tem uma questão, só que aquela questão, vai, a questão 1, tem o item A e o item B.
por exemplo. Às vezes tem o C também, tá, gente? Não se iludam, tá? Unicamp, também, questão dissertativa. Às vezes tem A e tem B. Unesp, também tem questões testes e dissertativas. Então, e os outros vestibulares, os outros grandes vestibulares, né? Até das universidades particulares, também. Então, pedem questões testes e, por vezes, dissertativas. Ou somente teste e a dissertativa é aquilo lá, né? A produção de texto. Aquela que vale uma nota cheia. Sabe aquela que ou sobe a sua nota ou desgraça a sua nota? Essa aí, produção de texto. Então, variedade linguística, só uma breve retomada. O que era? Então, o uso dos níveis da linguagem. É coloquial? É culta? É gíria? É regional? Faz parte de que grupo social? Qual a integração que você vê dentro daquela escrita, dentro daquela variante? Te traduz o quê? Certo? Então a variedade linguística é a maneira como a linguagem é utilizada com uma determinada meta. Qual é? É para eu me integrar a um grupo? É a variedade. Brasil, né, gente? Pensa na gente. São Paulo. Falo desse jeitinho aqui, mas tá. Eu tô mais com o pé para o interior que para a capital. Eu tô no meio do caminho, né? Eu tô no meio do caminho aqui. Eu moro no Grande ABC. Eu tô no meio do caminho. Então eu tenho às vezes um R meio puxado pro interior e às vezes não. Tá, mas se você for aqui em São Paulo mesmo, em Santos, está mais para o carioca. Aliás, mais para o português, a língua portuguesa da nossa origem, né? De Portugal, utilizada em Portugal. Então, puxa o S, puxa o R, né? Santos. É a origem portuguesa, certo? Se eu for para o Nordeste, amo total a variedade linguística do Nordeste. Também. Sul, leite quente. Gente, só para vocês saberem, né? Aula de biologia, vai lá que a Débora tá lá no Sul, certo? Observem a variedade linguística da Débora. Vocês já vão perceber o que eu tô falando, tá? Cá pra nós. Tomara que ela não assista essa aula, certo? Que eu tô usando a Débora aqui, a professora de biologia. Então, observem a variante linguística dela. E ela falou aqui um dia que ela não tinha sotaque. Assistam a aula de biologia, depois vocês me falam, tá? É de morrer de rir. Claro, nós aqui. Ó, o pessoal do Sul, beijo, tá? Eu amo. Aliás, eu amo o Brasil, né? Eu sou uma apaixonada pelo nosso país. Então, conhecer as variedades linguísticas, pra mim, é um prazer, porque eu amo viajar no nosso país, tá? Amo viajar pra fora também, tá, gente? Não vou negar. Mas eu amo a variedade linguística do Brasil, porque é uma diversidade linguística e cultural sensacional, tá? Outra, segundo item que mais cai, interpretação de texto jornalístico. Gente, é muita coisa, né? Então, os textos jornalísticos, eles também são muito cobrados. Você precisa ter esse repertório. Entenderam agora que não é para produção de texto, simples e puramente? Não, gente, é para a vida, tá? É cobrado só no Enem? Não, gente, é cobrado em todos os vestibulares, ok? Depois, interpretação de propaganda. Tem lá, de vacina. Certeza que vai cair vacina. Post de vacina esse ano, né? Então, propaganda de vacina, de alimentação saudável, de não sei o que, sempre tem. Sempre. Análise daquele texto. Pode ser que eles perguntem o sujeito? Pode. Predicado? Pode. Objeto? Sim. Qualquer coisa. Mas você tem que saber analisar a propaganda, tá? Depois, interpretação de texto informativo. Gente, tá na ordem mesmo, tá? Do maior, do que mais cai, do que é mais exigido, pro menos, tá? E, tá, existem outros temas periféricos. Aqui são os que mais caíram. Tem outras coisas também, tá? Por isso que a gente vai fazer um mexidão, uma revisão zona, certo? Tá, interpretação de texto informativo.
informativo. Pensa, informativo é que possui uma informação explícita ou implícita. Sempre o informativo vai ter a questão, ela vai estar pautada em cima. O que está implícito? O que está explícito? Qual a inferência necessária para você interpretar esse texto informativo, certo? Depois, intertextualidade. Intertexto. Um texto dentro do outro. Um texto conversando com o outro. Desculpe. Um texto usando o outro. Então, lembra aquela sacada? Lembra daquele livro que você leu só o resumo? Lembra? Foi o Dom Casmurro? Se for o Dom Casmurro, te joga uma praga. Vai cair bem o Dom Casmurro. Por quê? Eu tenho que ler a obra literária para me apropriar da linguagem. Tá? E só para vocês saberem, o Dom Casmurro é meu livro queridinho, best friend, que eu leio várias vezes, né? Às vezes eu leio mais de uma vez no ano, tá? Porque eu gosto muito daquele livro, eu gosto muito, muito, né? A parte que a Capitu tá lá e o Bentinho tá penteando o cabelo dela e fazendo a trança, que ela dá um beijo nele. Gente, eu choro de emoção. Eu amo aquele livro, tá? Você nem sabe do que eu tô falando? Azar o seu. Perdeu, porque é um livro sensacional, tá? E pode ser que na intertextualidade aconteça justamente isso, ok? Depois, estratégias argumentativas. Qual é o argumento? Qual é a tese? Qual a proposta de intervenção? Isso te lembra alguma coisa? Produção do texto? Então, não é só a produção, é a interpretação também, tá? Interpretação de tirinha. Tem uma tirinha que eu amo do Garfield, que caiu no Enem, que tá falando sobre o quê? Sobre ele, o dono lá do Garfield, ele faz um desenho e tal e mostra pro Garfield, né? Aí ele pergunta, e aí, tá bom? Aí o Garfield responde pra ele que está parecendo Waterloo. Está na prova de português? Está na prova de história? Se eu não souber que ele está criticando o dono dele e que Waterloo é justamente a batalha, né, a estratégia de batalha em que o Napoleão perde, você não vai entender a tirinha. Você não vai entender. Então, ó, eu tenho o meu conhecimento histórico, eu tenho que conhecer que a linguagem do Garfield é irônica e inferir o que não está escrito no texto, então é a mensagem implícita, para quê? Para entender que ele está tirando o sarro da cara do dono dele, certo? Ele está ironizando. Ironia, figura de linguagem, que já vou chegar nela, tá? Aí tá lá, função da linguagem, ó lá. Então na tirinha eu posso ter a interpretação, a argumentação, a informação, o intertexto, né, da língua portuguesa aí que eu tô usando na língua portuguesa aí, a contextualização com história, né, um texto e o outro texto. A função da linguagem, o que ele queria fazer? O que ele queria atingir, certo? Desculpe. Função emotiva, referencial, o que está acontecendo aí? Nós vamos rever isso, tá? Em outra aula. Vai ter uma aula lá, função da linguagem e figuras de linguagem. Aí vem, né? Figuras de linguagem. A ironia do Garfield, nessa tirinha. Ironia, metáfora, metonímia, eu até brinco sempre, né? Que a lista das figuras de linguagem é excelente para quem gosta de dar nome no filho, meio esquisito. Então, tem um monte de... com certeza você deve ter um amiguinho com aquele nominho que você pergunta, meu Deus, de onde tirar esse nome? E uma característica minha, tá? Eu vou contar pra vocês. Assim, fala que eu te escuto. Eu sempre trabalhei em escolas grandes e eu adorava, aliás, adorava não, adoro, né? Eu leio a lista de nome dos alunos, sabe? Nome, sobrenome. Sempre é só pra eu dar risada, tá, gente? Na verdade. É um bullying intrínseco. Ninguém sabe, mas eu leio e rio, tá? Porque tem uns nomes que são, eu falo, meu Deus, por que a mãe fez isso com essa vítima, gente? Coitado, né? São as figuras de linguagem. Assim, mas por que puseram esse nome nesse negócio, meu Deus?
né? Assim, a pessoa tava com diarreia no dia, não é possível, gente. De onde ele tirou isso? Tá, vamos lá, força, né? Força, mentaliza que a gente consegue. Então, a figura de linguagem, ela além de trabalhar na interpretação do texto, ela também pode cair como lá, caracterização mesmo, né? Classificação mesmo, ok? E coesão da linguagem. Então, como aquilo está disposto no texto e você vai analisar. Tá, Simone, e as classes gramaticais, morfologia, sintaxe, análise, né? Eu sei, vocês estão loucos para fazer análise de oração subordinada, né? Eu sei. Todo mundo ama fazer isso, né, gente? Só que não. Então, isso também pode cair dentro do quê? Eu uso o texto de pretexto para a análise das classes gramaticais. Ok. Só que o Enem, especificamente, ele trabalha com essa caracterização, essa classificação gramatical, ela não cai diretamente, tá? Então, o foco maior do Enem mesmo é interpretação de texto. Então, você vai ter que usar aquele seu repertório, que eu sempre falo, né? Saco vazio não para em pé, para o repertório leitor, para conseguir fazer uma boa interpretação, uma boa análise daquilo que está sendo solicitado. E os outros vestibulares? Gente, os outros vestibulares, eles podem pedir sim a gramática, análise gramatical, concordância, regência, acentuação, pode cair, ortografia, né? Às vezes a ortografia está interferindo naquilo que você está entendendo, né? Então as palavras aí que são muito parecidas, ou que a escrita é a mesma, mas que possuem significados diferentes dependendo do texto que você está utilizando, né? Então, tudo isso nós analisaremos. Então, eu coloquei no nosso roteiro aulas de gramática, de revisão gramatical, para que nós fiquemos, sim, nós faremos a análise das questões do Enem, mas nós também utilizaremos questões de outros vestibulares. Então, ao longo do nosso curso, nós teremos questões diversificadas, tá? Não vai ser só do Enem, não vai ser só de universidade aqui de São Paulo também, tá? Nós teremos de universidades de outros estados, né? Por exemplo, o Sul tem uma característica muito própria. Eu gosto muito de analisar. Às vezes eu falo, meu Deus, o que é isso, gente? Eu não sei, eu tenho que pesquisar, né? Porque não faz parte do meu repertório cultural aquilo. A literatura do Sul, se você está aí, né? Ela é muito regionalista. A história, né? Eu acho muito legal isso, tá? Eu acho muito legal. Eu gosto muito disso. Do Sul manter essa tradição de, por exemplo, história, geografia, analisar muito o que é local. Eu acho sensacional. Aliás, eu acho que todos os estados deveriam fazer isso, tá? Então, é uma característica das universidades do Sul. Então, por exemplo, a relação de livros. Gente, tem muito autor local, né? Outro dia tinha um livro lá, falei, meu Deus, e agora Jesus amado, eu nunca vi, não li esse livro. Gente, eu tive que comprar numa livraria lá no Sul também, que eu não achava para comprar aqui, né? Isso não é uma crítica destrutiva, é construtiva. É muito legal. Então vem lá a sua obrigação de alinhar os seus procedimentos. Simone, eu quero prestar no Sul. Simone, eu quero no Nordeste. Simone, eu quero no Norte. Ok, qual é a universidade? Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Amo de paixão, amo a UEL, né? É uma universidade sensacional, professores maravilhosos, linhas de pesquisa sensacionais, internacionais, né? Se você quer fazer medicina veterinária, gente, sensacional a UEL, né? Toda a parte de saúde também é sensacional. Bom, é sensacional. Resumindo a história, é sensacional, tá? Então, tá, eu vou prestar o UEL. Simone, tá, primeiro que você vai ter que ir pra lá, vai ser ótimo, você vai ter que ir pra Londrina, tá? Que não tem a prova aqui, não faz a prova aqui em São Paulo. Ok, você vai pra lá? Você tem que se preparar como? Primeira coisa, você leu o edital da Estadual de Londrina?
estadual. Características próprias. Exigências locais. Como é esse vestibular? Então você tem que olhar lá qual é o roteiro, né? O edital, gente, é um roteiro de como você deve estudar para aquele vestibular, certo? Aqui nós estamos fazendo o quê? Dando um panorama. Por que que o foco é o Enem? Você vai fazer o Enem? Você vai ter todas as universidades federais para você escolher. Simone, eu quero fazer no Acre. Deus te acompanhe, meu filho. Vai. Simone, eu quero fazer Engenharia da Pesca. Vai. Federal da Bahia. Coisas que vocês muitas vezes nem imaginam. Então, faça uma pesquisa ampla, né? Quais universidades você tem ali a seu dispor, né? O Sistema Único de Ingresso, o SISU, de ingresso nas universidades aí federais, você tem universidades estaduais também que disponibilizam vagas. A própria USP. A USP disponibiliza vagas no SISU. Então fala, Simone, e aí, eu vou ter que fazer o Enem e a FUVEST? Não, gente, não. Você vai entrar na USP pelo Enem, pelo SISU. Você não vai fazer FUVEST. Aí, gente, chega a dar até um arrepio, né? De não precisar fazer a FUVEST para entrar na USP, né? Mas é uma possibilidade. Então fiquem atentos. Redes sociais, Galera Nota 1000. Site galera-nota1000.com.br. Acesse as mídias digitais, fique atento. YouTube, vídeo, curte. Inscreva-se no nosso canal para você ficar recebendo alertas com novidades, com dicas, certo? Então vem pro Galera Nota 1000. Eu quero o seu resultado positivo. Eu quero publicar seu vídeo. Sabe aquela história assim? Gente, manda um vídeo aí colocando a sua classificação no vestibular, seu nome grifado, manda pra gente que a gente vai publicar no nosso canal, no nosso site. Tô muito ansiosa, tá? Eu sou um pouco ansiosa, não sei se vocês perceberam que eu sou um pouco agitada, né? Só um pouquinho. Estou te esperando. Até a próxima aula. Vem pro Galera Nota 1000. Beijão, gente!